O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará sobre a erradicação da pobreza. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu queria repercutir um relatório que saiu essa semana, super fresquinho, que foi desenvolvido em parceria com o Citigroup e o Sophia Oxford, que é um centro de desenvolvimento social da Universidade de Oxford, que chega a um valor numérico de 8,4 trilhões de dólares ao ano como a quantia necessária para a erradicação da pobreza. Veja, é muito sedutor a gente pensar, né, num valor que acabe com a pobreza. Mas o que eu queria repercutir com vocês desse relatório é uma espécie de uma mudança de referencial. A perspectiva da gente querer acabar com a pobreza, ela está longe de ser inédita como uma perseguição de um pacto social a ser cumprido nos vários campos da ciência. E a economia meio que tenta dizer que essa é a função primária dela, né? A ideia de pensar em sociedades prósperas, em sociedades ricas, né? A riqueza das nações, e como que os indivíduos se apropriam desse crescimento. Então, essa perspectiva de eliminação da pobreza, a gente não pode chamar exatamente de inédita. Mas eu acho que o que é importante de repercutir desse relatório é o momento que ele se apresenta. O relatório traz algumas consolidações acadêmicas, na medida em que a perspectiva de olhar a pobreza, como eu vou falar daqui a pouco, da forma que foi posta nesse relatório multidimensional, ela não é inédita. Na verdade, desde que a gente começa a pensar em investimentos em capital humano, questionar esse conceito de liberdade, o Amartya Sen trazer o conceito de desenvolvimento como liberdade, tudo isso é uma construção, né? É você pegar vários pedaços e construir uma análise que diz o seguinte: olha, renda é um atributo do desenvolvimento de um indivíduo. É um instrumento que potencializa o desenvolvimento desse indivíduo. Mas não é o único, não é suficiente e pode ter uma série de indicações falsas a respeito das condições de bem-estar daquele indivíduo ou daquela família. Quando, por exemplo, a pesquisa bate na casa dele quando ele acabou de conseguir um trabalho temporário. Ou quando o país dele está sediando a Copa do Mundo, né? Está sediando as Olimpíadas e tem mais trabalho momentâneo, mas que vai acabar. Então, na verdade, assim, desde que essa literatura ela começa a se desenvolver, ela começa a ser um indicativo, né, pensar na insuficiência de renda, e aí sempre vem críticas, e as críticas vêm, mas espera aí, olha, na verdade, assim, só renda não garante, porque o cara recebe, sei lá, R$500 num local em que ele tem escola, saúde, educação, e o outro recebe R$500 em outro local que ele não tem nada disso. Um vai ter mais condição de se desenvolver do que o outro. Então, desde essa evolução do pensamento, a gente vem observando que esse caráter multidimensional da pobreza faz com que a gente precise observar um aspecto mais amplo para entender o nível de bem-estar de uma determinada sociedade. A gente avança não só nos elementos, como também ao longo do ciclo de vida do indivíduo. E aí vem todo o surgimento da literatura que diz que investimentos em desenvolvimento infantil têm um potencial enorme para gerar uma sociedade mais próspera, indivíduos mais capacitados, portanto, fazer com que a gente consiga, de fato, observar um salto de desenvolvimento. E esse relatório traz essa perspectiva, fala sobre os efeitos
que a educação tem, os efeitos multiplicadores que a educação tem, né? Que quando você investe uma unidade monetária, você tem um retorno muito maior, né? Assim, o estudo fala em 2,4, mas é claro que isso depende dos locais que você vai medir, né? Qual é a sensibilidade. A gente, em economia, gosta muito da ideia de sensibilidade, né? Então, se você está num país muito pouco desenvolvido, esse efeito multiplicador é até maior. Fala sobre saneamento básico, que tem estado muito na perspectiva de uma garantia, como o próprio nome diz, básica. Então, uma criança que nasce num contexto em que não há saneamento básico, obviamente vai passar por situações de saúde, de comprometimento do desenvolvimento dela, que o nível de renda não necessariamente capta. Então, esse relatório, ele faz um pouco essa apresentação de dizer, olha, existe uma série de elementos sobre o desenvolvimento social, sobre a possibilidade de um indivíduo atingir o seu máximo potencial que ultrapassa a esfera da renda e que deve ser observada. Uma sociedade que tem esses investimentos é uma sociedade mais saudável, lato sensu, uma sociedade que vai ter um potencial de desenvolvimento maior. E o que eu acho que é mais interessante é o momento, né, que eu falei no início da coluna, é o momento que a gente lê esse relatório. Vai soar um pouco otimista, o que não combina muito com o economista, mas primeiro ser uma parceria entre uma universidade e uma instituição financeira já acende um sinal de alerta. Né, de que, bom, talvez estejam finalmente entendendo a importância de pensar em desenvolvimento humano, pensar em desenvolvimento social, pensar que uma sociedade ela não prospera se os indivíduos não estiverem incluídos nessa roda produtiva e econômica, então isso já é uma coisa positiva. Segundo, que talvez pela primeira vez, assim, não sei se pela primeira vez, foi pretensioso falar isso, mas eu acho que a ideia de investimentos ESG, né, que tem dentre as várias siglas que compõem a ideia de desenvolvimento sustentável, ela esteja se transformando num valor. E aí, quando eu falo valor, não é um valor moral. Não estou dizendo que essas pessoas tiveram um surto de ética e moral e, enfim, né, agora faz sentido vender. Mas é a sinalização dessas instituições e a apropriação da sociedade civil. A gente está ainda numa pandemia, espero que mais para o final, né, do que para o meio dela, em que em que ficou muito latente o tamanho da nossa desigualdade, o tamanho da precariedade, que muitos dos nossos muitos dos países observam em parte de sua população. A pandemia, além de revelar isso, ela acentuou alguns questionamentos que muitas pessoas estão fazendo, por exemplo, regime de trabalho, né? Também essa semana saiu uma reportagem sobre o movimento dos anti-trabalho, mas só queria assim, fazer aqui um adendo, um parênteses, e quando você lê a reportagem, na verdade não é anti-trabalho, o movimento é busca de melhores condições, de valores, de propósito e de uma ideia de que você precisa trabalhar para gerar um valor e não necessariamente só gerar lucro e ter senso crítico sobre as condições, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está vendendo, o que está falando. É bem interessante, inclusive, né? Mas, fechando parênteses. Então, é um momento em que a gente observou o tamanho e os impactos tão nocivos que a desigualdade tem para uma harmonia social, um aumento de como essa desigualdade afeta a gente, da percepção de como essa desigualdade afeta a gente, de que a gente ainda convive com níveis de pobreza muito altos, de que as pessoas sofrem vulnerabilidades intensas, como, por exemplo, a vulnerabilidade alimentar, e como isso prejudica o desenvolvimento, obviamente, da pessoa que tem essa insegurança alimentar, mas da sociedade como um todo. E
num momento em que, de alguma forma, essas instituições, elas querem criar sinalizar para esse público, sinalizar para a população em geral, né, dizer que estão, de alguma forma, preocupados através de valores monetários e financeiros, através da ideia de que, olha, a ideia de ESG não é... Assim, a gente não quer repetir o greenwash, né? Assim, isso aqui não é só para a gente fingir que a gente está sendo bonzinho. Não, eu quero, de fato, sinalizar isso para a sociedade. Então, pode ser um otimismo exagerado, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem aí uma convergência entre diagnóstico, entre resultado, entre valores e uma recepção mais destacada tanto da sociedade civil quanto das instituições que botam dinheiro na mesa. A verdade é essa. Então, enfim, apesar do estudo não ser inédito, né, porque a academia já fala há bastante tempo sobre a questão multidimensional da pobreza, sobre a importância de olhar de um aspecto multidimensional para falar sobre saúde, sobre educação, sobre saneamento básico. A literatura já fala isso há bastante tempo, né? Então, a gente tem aqui toda uma literatura da economia mais crítica à teoria neoclássica que já fala, olha, mas peraí, assim, essa coisa de crescimento, de liberdade, isso é restrito a um grupo. Você tem que ver as oportunidades das pessoas, você tem que ver o contexto das pessoas. Até uma literatura mais avançada, que, como eu sempre falo aqui, né, por exemplo, o livro do Michael Sandel sobre a ideia de meritocracia como algo que seja efetivamente instrumento para a prosperidade. Então, a gente já tem bastante conhecimento acumulado para saber da necessidade de olhar para as pessoas de um ponto de vista mais amplo, que não só a insuficiência de renda, mas o que eu acho que é novidade na publicação desse relatório, primeiro os autores, tá? E aí, assim, não é uma crítica positiva, mas é só um olhar sobre isso, e o momento em que a gente recebe isso, assim, o momento em que mas tem uma parte da sociedade civil que está questionando tudo. Peraí, que modelo é esse que eu estou assim, trabalhando de me matar e não tenho segurança nenhuma, que eu não tenho garantia nenhuma, que o Estado está saindo cada vez mais, que eu não sei se eu vou me aposentar, não sei se minha renda permanece, enfim. E, portanto, né, todo esse questionamento. Então, eu acho que, de alguma forma, tudo isso associado à ideia de que algumas instituições querem botar o dinheiro na mesa, né, querem tornar os valores, por exemplo, a ESG, como valores a serem incorporados, né, e, de alguma forma, isso pode constituir um pacto social assinado por muita gente. É o que eu espero. Se vai acontecer, eu não sei, mas queria fazer essa leitura com vocês, porque achei interessante pensar nessa perspectiva. Como dica, eu vou dizer uma coisa. Eu li um livro maravilhoso, né, que está, inclusive, assim, com relação a essa última parte da coluna que eu falei, que se chama Adultos, da Marianne Keyes, que escreveu aquele livro Melancia, que, assim, é uma ficção, mas é muito interessante porque é meio que um quentinho no coração de que, olha, quando você tem entre 30, 40, 50 anos, a vida adulta ela é quase teórica, assim, porque, na verdade, você tem vários dilemas, você tem várias incertezas, várias inseguranças, e aí ela vai narrando a história de um círculo familiar, botando luz nesses personagens e nesses lemas, nessas inseguranças. É muito interessante o livro, muito, muito, muito. É tão interessante que, assim, eu li, ele é enorme, ele é gigante, eu li ele muito rápido, quando chegou no final eu fui desacelerando, porque eu não queria ficar longe dos personagens. Assim, essa, inclusive, é uma das críticas positivas que recebe, que a gente sente muita falta dos personagens. Então, fica essa dica, o nome é Adultos, e é sensacional, uma delícia de livro. Quem quer distrair a mente, assim, indico muitíssimo. É isso, pessoal. Beijos e uma ótima semana.